Boa noite. Bom? Bom ou nada? Bom aí. Eu sou natural de Recife. Estou casado com essa linda mulher há 5 anos, 11 meses e 10 dias. Olha aí. A gente tem desfrutado de algo extraordinário. A gente, como o Vinícius bem falou, tive o privilégio de plantar a igreja em alguns lugares, em outras nações também. Sou novo, tenho 28 anos ainda. E acho que a introdução é isso, porque eu quero ir direto para aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria te falar uma verdade. Hoje vai ser a melhor noite da sua vida. Acho que você não entendeu o que eu te falei, não. Hoje vai ser a melhor noite da sua vida. Quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração. Essa pedrinha aí você não vai entender agora, você vai entender daqui a pouco. Mas o Espírito Santo falou no meu coração de uma forma muito clara. Hoje é noite de destravar destinos e alimentar propósitos. Vinícius, como que é o nome daquela menina que a gente encontrou na escada? Júlia? Onde que ela está? No Kids? Perdeu a profecia, estou brincando. Eu quero compartilhar algo com você, mas antes de eu compartilhar, eu preciso te contar uma história. Você já ouviu a história do cavalo crente? Quem já ouviu a história do cavalo crente? Levanta a mão. Minha esposa levantou a mão, lógico que ela já ouviu 50 mil vezes, né? Mas eu preciso te contar, porque eu preciso da sua ajuda. É o seguinte, tinha um rapaz que ele tinha um cavalo que era crente. E o cavalo era crente porque era o seguinte, quando você falava amém, o cavalo parava. Quando você falava glória a Deus, ele começava a andar, correr. E quem já andou de cavalo aqui no Goiás? Levanta a mão, deixa eu ver, por favor. Ai, meu Deus. Quem já andou de cavalo sabe. Quando você sente aquela brisa no seu rosto e você começa a fazer isso aí, faz aqui, faz também, né? O cavalo começa a correr, aquela coisa agradável. E esse cara disse, eu estou em casa, porque o cavalo é crente, eu sou crente. Ele montou no cavalo e o que fazia o cavalo correr mesmo? Glória a Deus. E aí ele começou, glória a Deus. E aí o cavalo ouvia aquilo e sapecava. Sapecava de boa, né? Beleza. Eu não vou contar uma história que aconteceu não, porque depois já tenho que correr aqui, que já estou na metade da palavra já. E o cavalo começou, glória a Deus, e o cara, glória a Deus, e o cavalo começava a correr, sendo que de repente ele viu um abismo, e ele começou a puxar a rédea do cavalo, e nada do cavalo parava, porque o que parava o cavalo era... E aí ele se desesperou, e estava chegando bem pertinho do abismo, e nada do cavalo parar, e de repente ele lembrou da palavrinha e falou, e aí ele, sabe aquela cena de filme, que o cavalo está quase parando, aí aquelas pedrinhas vão caindo, ele parou bem na beira do abismo, e falou, ufa, glória a Deus. Eu queria te falar uma palavra profética, você não vai cair em nenhum abismo hoje, você pode me ajudar, te ajudar dando amém, glória a Deus, amém? Glória a Deus, então me ajuda a te ajudar para a gente compartilhar uma palavra que vem da parte de Deus. E o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você é construindo memoriais. Fala assim comigo, construindo memoriais. Repete comigo, eu odeio repetir o que o pastor manda eu repetir. Eu sei que isso foi uma libertação agora para muitos, amém, igreja? Eu sei disso, mas deixa eu te falar, é importante. De vez em quando você dá uma repetida para você lembrar. Então eu preciso que você entenda comigo que hoje nós vamos falar sobre algo, construindo memoriais. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de fazer uma viagem para a conferência na Alemanha. Eu fui a uma conferência na Alemanha e eu cheguei na conferência da Alemanha e meu desejo era muito claro, era além da conferência receber muito, eu queria muito conhecer o Muro de Berlim. E cara, foi muito interessante, porque quando eu cheguei no Muro de Berlim, é um cenário muito histórico, é algo muito delicado, sabe? O cenário é muito pesado em si. Eu me lembro que eu estava diante do Muro de Berlim, já um pouco desgastado, destruído. E eu me lembro que antes de chegar no Muro de Berlim, tinha várias lojinhas que estavam vendendo pedras desse muro, e por um valor exorbitante. Então tipo assim, era uma pedra do Muro de Berlim por, sei lá, 15 euros. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou aqui na T53, que eu nem sei se existe, mas deve existir, porque T e número existe aqui. Eu vou na T53 e eu pego uma pedra e volto para casa. E naquele momento eu fiquei olhando e eu olhei o muro, e um muro muito extenso, e eu comecei a andar e perceber que tinha uma parte do muro que estava tão desgastado, que tinha várias pedras que estavam embaixo.
E eu, como um bom brasileiro, olhei para o lado, olhei para o outro, e peguei bem rápido a pedra, coloquei no bolso, mas calma, não existia nenhuma placa dizendo não pode pegar. Então eu peguei e trouxe para casa. Cheguei muito empolgado em casa. A minha esposa não foi para essa viagem, calma, eu já levei ela para a Europa também, ainda estou casado, Deus é bom e fiel. Mas quando eu cheguei em casa, a gente chegou e eu falei: amor, olha o que eu trouxe. E eu peguei uma pedra parecida com essa, era uma pedra cinza. Eu falei: olha o que eu trouxe. Ela olhou para mim e falou: uma pedra. Eu falei: uma pedra? Não, é uma pedra do muro de Berlim. Ela olhou para mim e falou: quem me garante? Eu falei: eu te garanto. Ela falou: quem me garante que essa pedra você não pegou na rua e... quem me garante? Naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. O que importa, na verdade, não é simplesmente um monumento, mas um memorial que aconteceu naquele lugar. A nossa vida é construída por memoriais. Aquele muro é tão importante porque foi um memorial, foi algo histórico que aconteceu em um país. Eu quero te falar algo. Hoje nós vamos entender e construir memoriais que vão ditar o seu futuro. Nós hoje vamos construir memoriais para que você, anos daqui a sua próxima geração, olhe para trás e você fale assim: meu Deus, nós construímos memoriais naquele dia, 2021, 8 de agosto, aconteceu algo que mudou a trajetória da minha vida, destravou o meu destino, alimentou o meu propósito, algo aconteceu. Você crê nisso? Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 4. Eu sei que você já ouviu muito essa mensagem, inclusive aqui o vosso pastor já ministrou ela, mas hoje Deus quer te pegar de um jeito diferente. Eita glória! Você sabe o que quer dizer um dos significados da palavra memorial? Memorial, eu vou ler o que o dicionário fala, é a designação da narração de acontecimentos ou pessoas que são inesquecíveis. Eu vou te falar de novo, é a designação da narração de acontecimentos ou pessoas que são inesquecíveis. Antes de nós irmos para Josué 4, eu preciso te perguntar: você tem alguma memória entre os seus 2 e 10 anos? Você tem algum cheiro que lembra a casa da sua avó? Quem tem aqui? Você tem alguma memória sobre o seu passado? É interessante porque quando nós falamos sobre memoriais, nós falamos sobre isso. São pessoas ou acontecimentos inesquecíveis. E hoje eu quero compartilhar com você um dos memoriais, um dos momentos mais incríveis da palavra de Deus, mas talvez um dos menos falados. É impressionante como nós lembramos do Mar Vermelho se abrindo, mas nós esquecemos do Rio Jordão se abrindo. É impressionante como o Mar Vermelho tem uma força tão grande, mas quando nós falamos: você sabia que já se abriu o Rio Jordão? Você fala: sério? O Rio Jordão com quem? Tipo assim, parece que foi algo que passou desapercebido, porque o Mar Vermelho foi algo tão incrível e que trouxe uma proeminência tão grande que às vezes nós esquecemos de algo que foi tão histórico. Eu quero pontuar com você e contextualizar o que aconteceu ali naquele momento. Josué 4 fala de uma situação em que Moisés tinha acabado de morrer, e aquela situação de Josué por ali entrar na terra prometida e ficar naquela iminência. Mas antes de entrar na terra prometida, existia uma barreira, um processo a ser cumprido, e esse processo era cruzar o Rio Jordão. Estão comigo aqui? Amém? Lembra do cavalo crente, amém? Aleluia. Se vocês estão comigo, vocês vão entender e concordar comigo que esse processo de cruzar o Rio Jordão foi um processo um tanto quanto ensinável para aquele povo e um tanto quanto ensinável para a gente também. Olha o que a palavra de Deus diz. E aí eu quero que você abra, se você puder abrir aqui, Josué 4:1. Está na RA, qual que é essa versão? RA, ótimo. A palavra de Deus diz, Josué 4:1: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe. Quantos homens? Não, vamos comigo, vocês estão quase dormindo aí. Quantos homens? Tá, 12 homens. Sendo que em Josué, eu acredito que é no verso 20, 15, algum verso de Josué.
A Bíblia fala claramente que eram 40 mil pessoas cruzando o Jordão. Eu quero te falar o seguinte: a Bíblia está falando em Josué 4:1, verso 1: tendo pois todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens. Ou seja, o que a Bíblia está falando é o seguinte: dentre 40 mil pessoas cruzando o Jordão, você vai pegar 12 e chamar para fazer algo diferente. Você talvez está olhando assim e falando: isso aí é muito seletivo, não é possível. O que eu quero te falar, a primeira coisa e o primeiro ponto para aqueles que gostam de anotar é que todos podem passar o Jordão, mas só alguns constroem algo. Vou te falar de novo: todos passam o Jordão, todos têm a possibilidade de passar o Jordão, mas só alguns vão construir algo. A palavra de Deus fala claramente para a gente sobre isso, e é interessante você perceber comigo que quando nós olhamos para essa cena, nós percebemos algo na nossa vida. Eu não sei você, mas já teve algum momento na sua vida que você simplesmente existiu e deixou de viver? Sabe aquele momento que você liga o modo não estou nem aí, só estou existindo, estou indo para o trabalho, acordando de 8 da manhã, voltando para casa, estudando, dormindo, eu estou só no modo existir, eu parei de viver. Sabe, tem tanta pressão sobre você, tem tanto peso sobre você, tem tanta coisa acontecendo na sua vida, até mesmo dentro da vida da igreja, até mesmo uma pressão desnecessária, até mesmo coisas que aconteceram no seu passado. Eu não sei, mas sabe aquele modo que você fala: eu não estou nem aí mais. Alguém já passou por isso? Sabe, é muito perigoso a gente só existir e parar de viver de fato. Porque quando nós só existimos, nós deixamos de viver a plenitude do propósito que Deus nos confiou a viver. Quando simplesmente a gente está aqui e fala: legal, eu estou indo para o culto, eu sou crente, já faz 50 anos, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu tenho uma família, mas você sabe, você começa a limitar o propósito de Deus, porque simplesmente você está falando: eu até cruzo o Jordão, mas não é sobre cruzar o Jordão, não é sobre passar para o outro lado, é sobre construir um memorial no Jordão, é sobre construir a sua vida, colocar a sua vida por um propósito eterno. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui gosta de futebol? Levanta a mão, levanta a mão. Quem assistiu a Copa de 2002? Copa do Mundo, todo mundo assistiu, pelo amor de Deus. Copa de 2002, vamos lá, me ajuda a te ajudar. Fala o nome de um jogador. Ronaldo, vamos lá. Rivaldo, Ronaldinho, quem? Roberto Carlos, quem falou? Cafu, vamos lá, mais. Marcos, Kaká estava no banco, verdade. Quem mais? Denilson, quem lembra? Denilson, quem mais? Vamos, me ajuda. Você lembra o zagueiro esquerdo que estava no banco de reservas? Anderson Polga. Eita, araba, não foi nem carne nem sangue, vaso. Você não sabe quem é Anderson Polga? Campeão. Sabe o que é? Muitos até vão para a Copa, mas poucos marcam história. Não é só ir para a Copa, é sobre construir um legado. Escuta o que eu quero te falar: não é sobre cruzar o Jordão, não é só sobre ter uma rotina de um crentezinho que faz o que faz, é sobre viver uma vida por um propósito eterno, é sobre desfrutar de algo que ninguém vai conseguir desfrutar no seu lugar, é só você, é sobre colocar a sua vida em algo que é relevante. Esses dias atrás eu estava meditando essa palavra, fiquei perguntando: meu Deus, Anderson Polga, nada contra Anderson Polga, Jesus te ama, mas tipo assim, e aí, meu? Quando Jesus colocou no meu coração essa palavra, Jesus me ensinou sobre isso. Me fala uma história de Matias. Quem é Matias? Muitos estão perguntando, né? Não, uma. Estava lá, um dos 12, com Jesus. Estava junto, andando com o mestre. Mas me fala uma história dele. Eu não sei você, mas eu não nasci simplesmente para ser um narrador de fé dos outros. Você está mais parecido com um Galvão Bueno Gospel. Ficar narrando a fé de todo mundo, menos a sua. Por quê? Jesus te chamou para cruzar o Jordão, mas Jesus também te chamou para viver por um legado,
Jesus te chamou para edificar a sua vida. Será que é só isso mesmo? Acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar tudo que tem que comprar e acabou? Será que é só isso mesmo? Se converter, aleluia, liderar uma célula, que eu não sei nem se vocês falam célula aqui, fazer alguma coisa. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: você foi inserido no corpo de Cristo por um propósito. Você recebeu a Jesus Cristo por um propósito. E esse propósito é para deixar um legado. Eu não sei quanto a você, mas eu quero morrer e continuar vivo. E só faz isso quem volta para construir um legado. É muito louco essa história, porque dos 40 mil, Josué fala: pega 12. Aqui tem mais que 12. Mas é interessante isso. Sabe por quê, Vinícius? Porque tem gente que está me olhando e não acreditando, mas tem 12 que acreditam. Sabe o que é mais louco de tudo isso? É quando você olha a mulher do fluxo de sangue, todo mundo tocando Jesus, e ela toca diferente. Aí você fala: não, Jesus parece que não olha para mim. Não, não, é você que não tem a ousadia e intrepidez de tocar na orla dele. Não é, escute, não é sobre a liberação de poder. A liberação de poder está sempre disponível, é sobre a sua disponibilidade de tocá-lo. Acredite, irmão, não faz sentido Jesus te tirar de onde te tirou simplesmente para viver uma vida só existindo. Vamos esquecer a aba crente, vamos pensar como só pensar. É no mínimo burro. Jesus te tirar de onde te tirou para simplesmente você viver a mesma vida medíocre que às vezes nós vivemos. Não faz sentido. Jesus te chamou para construir algo. E a minha pergunta para você, que o Espírito Santo faz através da minha vida e que Ele me fez ao preparar essa mensagem é: o que é que você tem construído? Qual que é o seu legado? Vamos ser sinceros, nós temos vivido dias difíceis. Verdade ou não é? É verdade ou não é? Nós temos vivido dias difíceis. É verdade ou não é? Tudo bem? A tempestade não é maior do que o Deus que está na tempestade. Não te conheço, não sei nem quem você é, mas eu sei de uma coisa: Deus me trouxe lá de São Paulo para te falar que Ele é o seu Deus no meio da tempestade. Eu sinto que é uma temporada de acalmar o seu coração e deitar sobre Ele, para confiar que Ele é fiel, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Descansa no Senhor, acalma e aquieta a tua alma, porque Ele é o teu Deus poderoso. Escute, não faz sentido nós vivermos uma vida sem propósito. Sendo que, olha que coisa louca, no verso 5 de Josué 4, a Bíblia fala: um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor. Você sabe, a arca do Senhor simboliza a presença, amém? Você sabe disso. Mas olha o que diz, a Bíblia fala: passai adiante a arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra. Você acha que o tamanho da pedra era desse tamanho? Levantar sobre o ombro uma pedra significa uma vida de sacrifícios. Escute, nós por muitas vezes entramos em uma via contrária a uma vida de sacrifícios. Eu quero te explicar isso aqui. A Bíblia está falando aqui em Josué capítulo 4, e como o Vinícius bem pregou aqui há um tempo atrás, o Jordão simboliza, o Rio Jordão, cruzar o Rio Jordão simboliza um ambiente de graça. E eu quero que você entenda comigo algo. A Bíblia está falando que Jesus chamou 12 para levar sobre os ombros a pedra. Qual que é o contexto, Bruno? É simples, eles tinham que pegar a pedra dentro do Rio Jordão. Então pensa comigo, 40 mil pessoas passando a seco no Rio Jordão, porque a presença de Deus estava ali, eles passando a seco. Aí eu quero que você pense comigo, no meio de tudo isso, Deus
falou para Josué: é o seguinte, chama 12 e fala para eles voltarem, pegar 12 pedras, pegar nos ombros. O que Deus através de Josué nos ensina é o seguinte, escute isso. Nós acreditamos que a cruz é suficiente para a nossa salvação, a nossa redenção, reconciliação. Você crê nisso também? A cruz é suficiente, não precisamos fazer mais nada quanto a isso. Mas deixa eu te falar, a vida cristã sem sacrifício é uma vida fadada ao fracasso espiritual. Eu vou te explicar. O sacrifício não é você sacrificar para conquistar algo, para obter algo. Mas sacrifício, quando eu falo a palavra sacrifício, eu estou te falando sobre uma vida de renúncia. Não tem como você não renunciar ao pecado. A graça, a mesma graça que te livra do pecado, é a mesma graça que te faz viver uma vida abundante fora do pecado. Escute isso, a Bíblia está falando que 12 homens pegaram pedras e colocaram nos ombros e marcaram os seus ombros com pedras do Jordão, porque Deus nos chamou para viver uma vida de renúncias. Não tem como, faz assim, eu sou livre, a graça me alcançou, é verdade, mas não ora não lê a Bíblia não vive as disciplinas espirituais não. Deixa eu te falar, essa não é a graça que cremos. Eu posso falar com autoridade, com respaldo aqui, porque eu conheço o Vinícius, eu conheço o que ele está construindo nessa igreja. A graça que nós cremos é a graça que potencializa uma vida santa, uma vida íntima com Deus, uma vida com piedade, uma vida com paixão nos olhos, uma vida com paixão pelas escrituras, paixão pela oração, paixão pelas pessoas. Essa é a graça. Não tem como nós vivemos uma vida simplesmente sentado no banco e dizendo: a graça me alcançou. A graça te alcançou e ela te potencializou a viver uma vida imersa nessas disciplinas espirituais. E o que a Bíblia nos ensina é que eles voltaram, e 12 desses homens voltaram para construir algo. Agora imagina comigo, enquanto uns passavam curtindo a vibe do momento, imagina, o rio aberto. Uma vez eu fui pregar sobre isso, falei que tinha tubarão no rio, né? Não tem, mas imagina o rio aberto, todo mundo passando, olhando para o lado, que legal, olha isso, tirando selfie no Rio Jordão, que da hora e tal. Aí 12 pararam e falaram: não é sobre isso, tem um chamado aqui, eu tenho que construir algo. A direção foi: tira a pedra de dentro do Jordão e leva para o Gilgal, para o monte. E aí eu quero entrar no segundo ponto. O primeiro não é só sobre cruzar, todos passam, mas só alguns constroem algo. O segundo ponto memoriais são para o futuro, mas vividos no presente. Se você for em qualquer lugar, qualquer memorial, você vai olhar e falar assim: meu Deus, aconteceu há anos atrás, mas ainda perpetua hoje. O que significa isso? Significa que pessoas que viveram naquela época, viveram um presente tão bem vivido, que elas marcaram época, e até o futuro reconhece o que elas viveram naquele momento. O que eu estou querendo falar é que em Josué capítulo 4, verso 6, a Bíblia fala: para que isto seja por sinal entre vós. Olha o que a Bíblia fala: e quando vossos filhos, aonde? No futuro, perguntarem: o que é que significa essas pedras? Ei, você que tem filhos, seus filhos já te perguntam muita coisa, mas os filhos aqui apontam para a próxima geração. Quando a próxima geração te perguntar o que significa essa pedra, você vai ter marcas para mostrar que existiu um legado sobre a sua vida. É muito egoísmo nós construirmos algo só para agora. Deus nos chamou para construirmos um legado que seja permanente no futuro. Olha o que a Bíblia fala: quando os vossos filhos perguntarem: que pedras são essas? Qual vai ser a sua resposta? Você vai devolver a pergunta para os seus filhos: que pedra, filho? Não foi o papai que construiu, não. Foi o amigo do papai. Ele era homem de Deus. Será? Não é sobre isso, é sobre você. Você que está me escutando aqui, você mesmo, é sobre você, cada um de vocês. Deus nos chamou nessa noite para construirmos um memorial sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida com Ele. Sabe o que eu vejo, Vinícius? Uma carta com muitos selos. Escute, você que está aqui, Jesus está selando dia após dia
uma obra geracional que vai acontecer nesse lugar. Eu tive uma visão muito clara assim que eu entrei nesse lugar, e eu ia deixar isso para o final, mas Deus está me incomodando tanto aqui, eu preciso que você escute isso. Dentro dessa carta existiam selos disponíveis da parte de Deus, e era como se eu enxergasse selos com palavras, e palavras que eu via falando sobre verdade, algo orgânico, leve, agradável e cheio de poder. Eu percebia Jesus selando aquilo que vocês estão vivendo nesse tempo. E os selos servem como marcos proféticos para aquilo que vocês irão viver. Mas se tem algo que Deus está fazendo aqui, é construindo memoriais para um futuro abundante, cheio de vida. Escute. Abre um parênteses aqui que eu preciso compartilhar isso com você, está muito latente no meu coração. Tem muita gente que foi ferida e machucada aqui nesse lugar. Tem muita gente que chegou de paraquedas nesse lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus está restaurando o sentido de família dentro de você. Ele está te trazendo para uma vida abundante com Ele. Eu percebo no meu espírito como se muitas pessoas estivessem vivendo no automático. E Deus está falando, para um pouco, porque eu estou te trazendo de volta para ter lágrimas nos olhos. Eu estou te trazendo de volta para viver uma vida abundante, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Deus está transformando o automático em algo real. Você crê nisso? Oh Deus. Vocês não têm noção do que estão adiante de vocês. Jesus está derramando um novo vinho de paixão, alegria e glória. Existe uma onda de alegria e prazer de edificar algo que Deus está colocando sobre o coração de vocês. Deus está falando, começa a preparar para surfar uma onda de alegria e prazer. Comece a preparar para desfrutar de um tempo, uma temporada nova. É como se eu enxergasse uma grande família sentada na frente de um sofá e falando assim: Deus, eu estou com o controle na mão. E qual temporada o Senhor quer abrir? Era como se eu enxergasse o Espírito falando: eu declaro aberto uma temporada de alegria e desfrute sobre vocês. Ô Jesus, deixa eu pregar aqui. Como se estivéssemos diante de uma mesa de cirurgia. E nessa noite Deus preparou transplante de corações aqui. Era como se eu enxergasse pessoas que tiveram paradas cardíacas espirituais e Deus estivesse reavivando pessoas aqui. Era como se eu enxergasse claramente Deus falando: ei, eu sei, o seu coração já machucou demais ao ponto de parar de existir, parar de bater, mas eu quero te fazer viver de novo. Eu estou transplantando um coração de pedra e colocando sobre vós um coração de carne. Eu estou fazendo você sentir as batidas do meu coração.
Era como se eu enxergasse macas e mais macas espirituais. E era como se nessa noite Deus falasse: deita aqui. É uma noite de transplantes de coração. Você parou de viver e só existia. As batidas do meu coração vão ser na mesma frequência que o seu coração. Existe um novo tempo sendo aberto diante de vocês. Meu Deus do céu. Meu Deus. O ministério da palavra adverte: não nos responsabilizamos pelo fim desse culto. Eu vou ir para o fim aqui. Então, verso 7: então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Sabe, olha o que a Bíblia fala no verso 8 e 9. Fizeram, pois, os filhos de Israel. Eu preciso da sua atenção junto comigo aqui. Eu vou, de fato, caminhar para o fim aqui, bem rápido, porque eu já passei muito tempo aqui do meu tempo. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras. Eu gosto muito dos detalhes da palavra de Deus. E eu quero sua atenção aqui comigo. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenaram, e levantaram 12 pedras. Depois do 12 pedras, tem falado o que ali? Do meio. Fala assim comigo: do meio. Tá. Eram 12 pedras do meio de Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento em Gilgal e as depositaram ali. Existem alguns memoriais que são externos. Eles pegaram 12 pedras do meio do Jordão e colocaram sobre um lugar de evidência. Faz sentido ou não faz? Poxa, ele construiu um memorial ali, porque depois que as águas voltassem, o memorial estava construído externamente. Faz sentido? Agora olha o que diz no verso 9. Levantou Josué também 12 pedras. Fala comigo. Verso 8. Fizeram, pois, como Josué, levantaram 12 pedras. Vem comigo. Olha o verso 9. Levantou Josué também 12 pedras. Para quê? As águas vão sucumbir. Sabe o que é? É que nós, como geração, nós estamos muito preparados para levantar 12 pedras do Jordão. Nós queremos memorial externo. Mas quando se trata de secreto, não faz muito sentido. Jesus está nos chamando hoje para construir memorial externo e interno. Não é só 12 pedras do Jordão para o Gilgal. É 12 pedras no Jordão. Aí você pergunta: mas e aí? Ninguém vai ver. Você faz para alguém ver? Você me pergunta: mas e aí? Como que é? Eu prefiro construir para todo mundo ver, tá bom. Mas não tem como construir memorial externo sem viver uma vida interna em Deus. Escute. Você sabe da história de Davi? Eu sei que você sabe.
A Bíblia fala que quando Golias veio e começou a enfrentar todo mundo falando: e aí, quem é o machão aqui da vez? Como que é? Davi chegou para Saul e falou assim: ei, eu vou contra ele. Saul falou: não tem como, é impossível. O que é que Davi falou? Ei, eu estava pastoreando algumas ovelhas, veio um leão e um urso, eu arranquei a cabeça, peguei pela barba, arranquei a cabeça. Eu estava estudando, eu não gosto muito de estudar isso, mas eu estava estudando sobre alguns animais. Você sabe como que um leão ataca? Ele fala, ele ruge, assusta a presa e depois ataca. Sabe como um urso ataca? Ele está em 4 patas, ele levanta como um gigante. O que Davi estava falando era: eu já vi esse filme antes no meu secreto. Esse gigante que fala e é muito grande, eu já matei antes quando ninguém via. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos memoriais externos sem viver uma vida interna. A pedra tem que ser do Jordão e no Jordão. Porque quando as águas baixarem, ninguém vê, mas Deus está vendo o memorial que você construiu diante dele. Jesus está nos chamando para viver uma vida de intimidade com Ele. Jesus está te chamando para viver uma vida de prazer no seu secreto com Ele. Eu queria chamar o irmão do teclado, porque a sua mente ela já condiciona. Quando o irmão do teclado vem, tem mais 10 minutos para o pregador. É verdade ou não é? Quando ele toca o Ré menor com Dó com sétima, não entendo nada disso. Deus está te chamando para construir um memorial do e no Jordão. A última coisa é que quando nós vivemos uma vida de memoriais, nós não perdemos oportunidades. Colossenses 2,6. Ora, como recebeste a Cristo, assim andai nele. Essa palavra andai no original é peripátio. Sabe o que significa? Fazer bom uso das oportunidades. O que é que eu estou querendo te falar com isso? Estou brincando. Eu sempre quis fazer isso. Sempre, sabe aquele cara aqui? Ré menor. Ruim pra caramba, presta atenção. Esqueci o que eu estava falando. Como Deus usa um cara louco desse, né? É graça, favor de Deus. Olha aqui. Colossenses 2,6, obrigado, irmão, está prestando atenção aí, depois o Vinícius vai pagar uma pizza para você. Colossenses 2,6, ora, como recebeis a Cristo, assim andai nele. Essa palavra andai é peripátio, fazer bom uso das oportunidades. Então o verso no original é: ora, como recebeis a Cristo, assim fazei bom uso das oportunidades nele. Eu estava na África do Sul, plantando igreja, eu e a Rai, foi eu, a Rai e um outro menino que tocava violão. A gente chegou lá na plantação da igreja, Vinícius. E assim, plantação de igreja é o seguinte: fumou menos, já é ministro de louvor. Brincadeira, irmãos. Aleluia. É brincadeira. Vai o cachorro latiu, a gente já disse, deu glória a Deus. O que eu estou querendo te mostrar é que, tipo assim, plantação de igreja é aquela coisa. E eu jogava bola antigamente, o Michael sabe disso. Já levou muita caneta minha, muito rolinho meu. O Michael que está aqui, levanta a mão, Michael. Todo mundo levou. Eu jogava bola antigamente e eu falei: cara, eu vou ter que entrar por algum meio para me envolver na sociedade, porque na verdade nós não cremos mais nessa questão de você tem que fazer isso para ser pastor. Não, vai ser quem você é na sociedade e manifestar Cristo lá. E a gente chegou lá e falou: meu Deus, eu tenho que manifestar Cristo de alguma forma. E a gente chegou e eu descobri pelo Facebook um cara que era presidente da Federação Sul-Africana de Futebol de Salão na África do Sul. E eu mandei um inbox para ele: hey, sou Brasília, play soccer. Aí ele: Brasília? Eu falei: yes, man, of course. Aí ele falou: tem vídeo? Aí eu falei: complicou. Vídeo jogando? Eu falei. E aí eu tinha um vídeo, tipo assim, uns 4 anos atrás, que eu faço um golaço. Depois você vai lá no meu Instagram, você olha, vou até repostar para você dar uma olhada. Mas eu faço um golaço, mas hoje não faço mais nada disso, mas eu fazia. E eu mandei esse vídeo para ele, ele falou: uau, vamos marcar uma reunião amanhã. Eu falei: vamos. Ele pensando no jogador para o time dele, eu pensando no jogador para o time de Cristo. Eu
Falei, oh meu Deus, eu vou ganhar o cara que é presidente da Federação Sul-Africana. Ele falou 9 horas. Falei, beleza, a gente estava em plantação de igreja, não tinha nada. Peguei o carro emprestado do vizinho. Fui para lá, cheguei 10 minutos antes, porque era uma reunião de emprego. Ele queria que eu trabalhasse com crianças, treinando futsal, porque eu era brasileiro. Ele falou, Pelé e tal. Pelé é meu primo tal. E aí eu me lembro que eu cheguei lá 5 minutos antes de ele chegar no shopping. Manda mensagem, irmão não, Bruno, so sorry e tal, não vai dar, eu só consigo 3 da tarde. Eu falei, meu Deus, vou ficar das 9 às 3 no shopping. Mandei uma mensagem para a Rai, amor, acho que eu vou ficar direto, porque é muito longe. Ela fica. Eu sentei na praça de alimentação do shopping. Quem já foi para shopping pela manhã? Você sabe, não tem ninguém, a não ser os vendedores que vão chegando. Eu sentei na praça de alimentação vazia. Deu 5 minutos, chegou um cara e sentou na mesma mesa que eu. Olhei para ele olhou para mim, eu falei, você é louco, meu? Aí ele, o que foi? Eu falei, o que foi o quê? Eu pergunto o que foi. Ele, eu quero sentar aqui. Eu falei, então tá bom. Levantei e saí. Tem hora que ser crente é aquela coisa, você fala, eu não queria ser crente, mas não tem como. Você não é hotel que o Espírito Santo paga uma diária e vai embora, você é morada, amém? Então não tem como. Eu levantei para ir para a cadeira, Deus falou, Colossenses 2,6. Eu falei, não, hoje não. Ora, como recebestes a Cristo, assim fazei bom uso das oportunidades nele. Eu voltei para a mesa e falei, você quer sentar na minha mesa? Ele falou sim. Eu falei, então você vai escutar o que eu tenho para te falar. Ele falou, pode falar. Eu falei, não, na verdade eu quero te escutar. Aí ele falou, meu nome, falou o nome, falou a idade, falou, já fui preso 13 vezes. Eu falei, agora que eu levanto mesmo da mesa e vou embora. Resumindo bastante a história, a gente começou a conversar. Fazia 2 dias que ele não comia, tinha sido abandonado aos 3 anos de idade, morava na rua desde então. Fazia 2 dias que ele não almoçava, paguei um almoço para ele, sentei à mesa com ele, olhei nos olhos dele, compartilhei de Jesus com ele, comecei a falar do amor de Jesus que habitava em mim sobre ele. Ele começou a entender um pouco e tal, e estava dando 2h30 já, eu nem percebi, olhei para o relógio, falei para ele, mano, eu vou ter que ir para a reunião, que era dentro de um restaurante. Eu levantei, quando eu levantei, ele pegou no meu braço. Falou, pastor, antes de ir, eu preciso te falar uma coisa. Ele levantou, bem perto de mim, olhou nos meus olhos e falou, obrigado por acreditar em mim. Ele falou, eu faço isso há anos. Ninguém nunca teve disposição de ficar minutos conversando comigo. Naquele momento eu comecei a chorar e eu percebi o Espírito Santo conduzindo a conversa para que ele aceitasse Jesus. Eu olhei para ele e falei, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele olhou para mim, aquela resposta mudou a minha vida por completo. Ele olhou para mim e falou, esse Jesus eu quero. Eu comecei a chorar. Aquele cara aceitou Jesus na minha frente. E falando esse Jesus, o que ele queria falar com esse Jesus é esse Jesus que é relacional, que aproveita as oportunidades, que ama o perdido, que não está nem aí para o estereótipo, que olha para as pessoas e fala, eu vou investir, gastar minha vida, eu vou fazer tudo por ele. Esse eu quero. Eu não quero Jesus de uma religião que simplesmente prega alguém que, não, ele morreu na cruz e está muito distante. Não, eu quero um Jesus que senta na mesa, olha nos meus olhos e manifesta poder. Naquele momento eu abracei aquele morador de rua, a gente chorou junto, eu fui para minha reunião, não sabia nem mais o que eu estava fazendo da vida, eu só queria voltar para casa para compartilhar com minha esposa, falando, Deus é real, tem poder, Ele gosta de manifestar até hoje e vai gostar para sempre. Nós que precisamos aproveitar as oportunidades para construir marcos proféticos e memoriais. As oportunidades estão todos os dias para nós manifestarmos. O problema é que nós esquecemos que fomos criados para construir memoriais. O tempo vai fazendo você esquecer as dores, frustrações, marcas, decepções. Vai te fazendo esquecer o propósito original para qual você foi ganho, para qual Deus te ganhou. Mas como eu te falei no começo, hoje é uma noite de construirmos memoriais.
palavra de Deus fala claramente em Josué capítulo 4 sobre isso. A Bíblia fala claramente em Josué 4:11: tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Eles só conseguiram cruzar o Jordão porque a arca estava lá. O terceiro ponto que eu quero te falar é: sem a presença nem vá. Não vale a pena viver uma vida sem a presença. Não faz sentido colocar a cabeça no travesseiro hoje à noite, se a presença de Cristo Jesus não for o norte e o centro da sua vida. Não faz sentido viver uma vida ansiosa, desesperada, cheia de crises e decepções, porque a presença é que nos faz cruzar o Jordão. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Com a presença, a tristeza se transforma em alegria, a dor se transforma em testemunho, as decepções se transformam em glória de Deus. Com a presença, você está de um lado da margem, olhando, é impossível, mas com a presença o rio se abre e você consegue cruzar a seco. A presença é o que faz o improvável se tornar provável. Com a presença é que 40 mil pessoas conseguem andar a pés enxutos, carregando pedra nos ombros. E a mesma presença que fez abrir o Rio Jordão é a mesma presença que está aqui nessa noite. É a mesma presença que te trouxe para esse prédio, para juntos construirmos um memorial diante dele. Eu quero te falar uma verdade, do fundo do meu coração. Eu creio muito em um evangelho simples e profundo. A gente precisa se alegrar mais em Jesus. A gente precisa ser mais simples como Jesus era. A gente precisa viver a simplicidade do evangelho, cara. Tipo assim, é tão simples. A gente quer complicar a coisa, é inventar a roda. É só sobre sentar à mesa, amar pessoas. É só sobre isso, é só sobre cultivar a presença, a manifestação, amar pessoas com o amor de Jesus, olhar nos olhos, construir legado, memoriais, e falar: meu Deus, eu quero só isso. Não me vem com mais com isso, não, que eu chego a dar agonia. Sem a presença não faz sentido. Algo está acontecendo dentro de você nessa noite. E se tem uma coisa que meu coração está crente, é que depois dessa noite nós não seremos mais os mesmos. Quando os teus filhos te perguntarem no futuro quais são essas pedras, como um ato profético, você vai poder mostrar: não essa pedra vai servir como uma simbologia para você levar para sua casa. Não é a pedra ungida, não faz milagres, mas é um ato profético e uma simbologia que hoje foi um marco e um memorial na sua vida. Eu queria te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Eu queria chamar a equipe do louvor. Se eu pudesse te emprestar os meus olhos para ver o que eu estou vendo, acho que você se alegraria um pouco mais.
verdade, você não tem noção do que está prestes a acontecer dentro de você. Quando Deus me trouxe a visão de uma mesa de cirurgia com muitos aqui sentados e tendo o coração transplantado, eu não sei se você sabe, mas no coração existem memórias. A minha sensação é que Deus está transplantando o seu coração para que você tenha memórias que Ele tem. Sobre o Calvário, sobre o Espírito Santo, sobre a vida de intimidade. Sabe quando Deus chega e fala, conforme você crê, assim vai ser? É isso que Deus está falando para você nessa noite. Tem alguns que vão crer pela metade, não tem problema, é a sua fé. Mas tem alguns outros que estão crendo que essa é uma noite marcante. Dá para fazer uma loucura espiritual comigo? Obrigado pelos 3 amém. Você estava tão impactado talvez que você não está nem falando, né? Eu também, de verdade. De verdade, escuta aqui, foi a pregação mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu fui teimoso. Porque o que os meus olhos viram. Como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Labirinto. Labirinto. Direita, esquerda, eu me acho, me perco. Jesus está te trazendo para cima, para enxergar as saídas que Ele tem te dado. Você não está perdida, é Ele que está te achando. O labirinto vai se tornar uma linha reta, e nessa linha reta, o Pai está segurando a sua mão e te mostrando todos os propósitos no fim dessa linha. Acredite, você não é menos do que Ele diz que você é. Eu declaro sobre a sua vida e profetizo, você é filha amada. Jesus te escolheu para um propósito. Eu declaro sobre a sua vida uma unção nova e uma paixão nova. Eu declaro vida de Deus fluindo de dentro de você. Eu vejo como se essa linha reta fosse um rio de correnteza que te levasse, e você só vai fluir naquilo que Ele te chamou para viver. O labirinto está se transformando em linha reta. Você crê nisso? Sei que você já recebeu muitas profecias. Eu sei que existem muitas promessas. Mas existe um rio de simplicidade e de leveza que começou a fluir de meses para cá. Existe doçura, simplicidade e leveza fluindo do seu coração. E não tem nada a ver com você. Eu vejo que pesos saíram das suas costas e te fizeram caminhar mais rápido
para o pleno propósito que Ele te criou para viver. É como se eu enxergasse agilidade de propósito. Existe leveza, doçura e simplicidade fluindo do seu coração. E é como se eu percebesse imã. Ei! Era como se eu percebesse um imã gigante para conectar corações simples e profundos. Chegou a hora. Eu sei que você já ouviu muitas palavras, muitas profecias, mas chegou a hora do cumprimento de algumas delas. Chegou a hora de voar como águia, de andar e não se cansar, de correr e não se fatigar. Existe uma onda do Espírito sobre vocês. Escute. Nos próximos 3 anos serão anos de construção. Mas a partir do 2º ano, existirá uma aceleração profética de Deus sobre essa casa. Não existirá cansaço, não existirá fadiga. É como se eu percebesse uma corrida de bastão, e quem passa é mais veloz do que quem recebe. Existe uma cadência do Espírito para os próximos 3 anos dessa casa. Mas existirá um marco profético para esses 3 anos. Será um ambiente de simplicidade e profundidade na presença de Deus. Nada mais que isso. Há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu entrei dentro do estacionamento da Bethel Church lá em Redding, na Califórnia. E algo mexeu comigo. A presença de Deus era manifesta com alegria e simplicidade. Quando eu pisei nesse lugar, eu compartilhei com o Vinícius lá em cima. Existe uma onda de simplicidade, profundidade e alegria sobre vocês. Você precisa crer que a presença atrai e manifesta o poder de Deus. E onde a presença está, há ambiente de sinais, prodígios, maravilhas, cura, há ambiente de relacionamento profundo. Vocês precisam crer, porque conforme você crê, assim vai ser. Conforme você crê, assim vai ser. Existe um ambiente profético liberado nesse lugar.
Meu Deus, eu não sei quando eu vou voltar aqui, nem sei nem se eu vou voltar depois de ter passado tanto do horário, mas você me dá mais 5 minutos. Alguém me dá mais 5 minutos aqui? Alguém disse meia hora ali, eu escutei. Você percebe? É isso que eu estou te falando. A gente precisa se alegrar em Jesus. A gente é muito enrijecido, cara. Sabe, a gente, não. A gente é o povo mais feliz da terra. Nós temos o Senhor. Eu declaro, nessa simplicidade, toda depressão e crise de ansiedade indo embora. Você escutou? Eu comando no nome e na autoridade de Jesus. Depressão, sai agora. Crises de pânico, de ansiedade, seja retirada agora em nome de Jesus. Seja liberto e livre agora. Olha, nós vamos fazer um ato profético nessa noite. Eu te falei que era uma noite de construir memorial. Quantos creem? Quantos creem? Nós vamos fazer um ato profético. Como que é seu nome, irmão? Você gosta de tocar bateria, né? Deus gosta do seu coração. Mas Ele está renovando a paixão. O fogo nos olhos, quando está próximo, faz com que os nossos olhos encham de lágrima. É um tempo de renovação espiritual, de dentro para fora. Jesus gosta do seu coração, é como se fosse um coração segundo o coração dele. Engraçado. Deus quer renovar paixão. Paixão pela presença, lágrimas nos olhos e desejo insaciável pela presença. Sabe, Vinícius e Érica, há 3 anos e meio atrás, Vinícius, você me trouxe à memória uma conversa nossa em uma conferência. Eu falei a palavra travesseiro, há 3 anos e meio atrás. Eu me lembro, quando você me lembrou, me trouxe à memória aquilo que traz esperança. O Espírito Santo me lembrou daquela palavra que dizia: é hora de dormir no meio da tempestade. Ontem à noite, antes de dormir, eu comecei a orar e o Espírito Santo falou: pode jogar o travesseiro fora. Não é que não existe descanso, mas é que agora é a hora de ver a tempestade que acalmou se transformando em uma grande bonança. Eu quero profetizar sobre vocês uma onda do espírito de famílias saudáveis. O Espírito Santo está
treinando, preparando, equipando, para vocês viverem um sonho que nasceu no coração de Deus e foi transferido para o coração de vocês. Jesus vai te dar ideias maiores do que o que você consegue pisar, mas o Senhor está dizendo para vocês nessa noite: pode continuar pisando, que eu vou continuar colocando o chão. Pode continuar pisando, que eu vou continuar colocando o chão. Eu sei que existem alguns metros de chão à frente de vocês, mas lá na frente parece que não existe mais chão, e a preocupação, a ansiedade vem e tenta tomar o coração, mas Deus está falando: ei, calma, vai pisando, que eu vou continuar colocando o chão. Vai pisando, que eu vou criando o chão para vocês andarem. Vai pisando, que eu vou continuar provendo e preparando vocês para chegarem no destino profético que eu tenho para a vida de vocês. A palavra que vem no meu coração é: conforme vocês crerem, assim vai ser. Com a forma da fé que Deus deu a vocês, assim vai acontecer. Eu queria que você pegasse a sua pedra. Levanta a sua pedra para eu dar uma olhada. Levanta aí. Agora eu quero que você abaixe ela. Eu quero fazer algo profético com você. Nós vamos encerrar o nosso culto aqui agora. De verdade, eu não sou movido por apelos. Esse não é um apelo emocional. Ou seja, se só tiver eu e minha esposa que ela vai responder esse apelo junto comigo, já está ótimo. Hoje é sobre uma decisão. Porque essa pedra é como uma pedra no meio do Jordão, que Deus te trouxe para cá, e é como se a gente estivesse no meio de um Jordão a seco, e Deus te chamou, eu te chamei para carregar pedras, para construir memoriais para mim. A pergunta que Deus está nos fazendo nessa noite é: você tem disposição de viver uma vida para construir um legado, construir memoriais? Enquanto nós cantamos essa canção, eu creio que algo vai ser derramado sobre você. E se o Espírito Santo tocar o seu coração e te chamar para viver uma vida por um legado, construindo memoriais, você vai levantar essa pedra o mais alto que você puder. Você não precisa fazer, porque eu acredito muito em momentos proféticos como esse. Sabia? A minha vida foi transformada num momento como esse. A minha família foi transformada num momento como esse. Porque quando nós damos passos de fé diante de Deus, Deus reconhece esses passos. Então não é só sobre levantar uma pedra para dizer: Deus, olha aqui minha pedrinha. É sobre levantar uma pedra e dizer: Deus, eu quero fazer parte da tua história. Eu quero viver a construir memoriais e desfrutar do meu propósito profético. É sobre dizer: Deus, eu quero construir memoriais, não só externo, mas internos na tua presença, no secreto. É sobre levantar essa pedra e dizer: Deus, eu quero viver uma vida na tua presença. Feche os seus olhos.